O Grêmio encara o Botafogo no Espírito Santo com o time modificado. A CBF confirma o Couto Pereira como estádio para o Clássico Grenal. Nós vamos falar sobre os bastidores, mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. Lá na KTO, a vitória do Grêmio tá pagando 3,20, o empate 3,25 e a vitória do Botafogo, favorito Botafogo aqui pelas odds 2,30, tá? A odd do Grêmio vencendo os dois tempos, tá pagando 2,17 ao oddão da KTO. Joga com responsabilidade, mas aquela história só se tiver mais de 18 anos. Eu quero falar com vocês que o técnico Renato prepara modificações no time que encara o Botafogo num jogo muito importante dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Grêmio tem jogos atrasados, são 2 partidas, mas esse jogo contra o Botafogo ele tem riscos. E um dos riscos, que é o que é discutido dentro do vestiário, é a possibilidade do Grêmio entrar na zona do rebaixamento. Isso pode acontecer. Depende da combinação de resultados, depende, evidentemente, do resultado do jogo do Grêmio. Se o Grêmio perder o jogo para o Botafogo, que é a tendência da odd ali, né? Eu não acho, mas, enfim, estão colocando o Botafogo como favorito. O Grêmio pode entrar nessa zona da confusão. E não é o objetivo. Os jogadores estão conversando, o Renato está conversando, tá todo mundo atento. O Renato, repito, vai fazer mudanças, o Galdino e o Rafael Cabral são os principais candidatos a deixarem o time do Grêmio no comparativo com a última equipe que nós vimos contra o Flamengo no Brasileirão. E o time está escalado. Na tela a gente vê a provável escalação que tem Kaique no gol, voltando a ter oportunidade. João Pedro Jeromel voltando também do departamento médico, Rodrigo Eli e Reinaldo, lembrando que o Kahneman está suspenso, PP, Dodi, Pavão, Cristaldo e Gustavo Nunes recuperando posição e o João Pedro Galvão lá na frente. Aí você pode se perguntar, pô, o João Pedro Galvão de novo? Sim, e assim será. Pelo menos até a abertura da janela de transferências lá no dia 10 de julho. O Renato não abre mão da figura do homem de frente. E hoje, o único jogador disponível no elenco é o João Pedro Galvão. É uma convicção do treinador e será assim até um novo centroavante chegar e estar liberado. Só que esta liberação só pode ocorrer depois da janela do dia 10 de julho. Então, né, tem muito jogo pela frente ainda até o Grêmio ter uma alternativa diferente lá no ataque. Por falar em ataque, é importante falarmos sobre o adversário, porque o Botafogo tem um desfalque bem importante também para esse jogo. Infelizmente, o pai do Tiquinho Soares faleceu nas últimas horas. O jogador não viajou para o Espírito Santo, ele foi liberado para acompanhar o funeral na Paraíba, os sentimentos à família do Tiquinho Soares, ao atleta, e por esse motivo ele não atuará contra o Grêmio. Um desfalque importante, mas não joga por questões familiares, portanto, o Grêmio vai encarar o Botafogo aí também com esse desfalque, tá? Lembrando que o duelo lá no Espírito Santo será no estádio Kleber Andrade, tá? O duelo inicialmente deveria ocorrer em Brasília. O Grêmio vendeu o jogo para uma produtora de eventos de Brasília que colocaria o jogo no Mané Garrincha. Inicialmente a ideia era mandar, inclusive no Engenhão, tendo a inversão do mando de campo, mas tinha show no Engenhão, não deu, então o Grêmio vendeu para uma empresa lá de Brasília, que pagou R$1 milhão, tá? Pela cota do jogo, pelo direito de mandar o jogo. Só que em Brasília também tinha um evento marcado para o Mané Garrincha nesse final de semana, então o jogo foi colocado lá no estádio Kleber Andrade, R$1 milhão na conta do Grêmio. É o preço, tá? Se você fizer uma pesquisa aí sobre quanto vale o mando de campo, você vai ver que tem alguns clubes que venderam até por menos, tem casos de venda maior ou de vendas maiores, mas tem também por menos. O Vasco da Gama, por exemplo, chegou a vender por 650, 700 mil o seu mando de campo. Mas enfim, é uma graninha que entra no cofre do tricolor. Para a gente começar a fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, 2 informações rápidas. O Grêmio teve a confirmação da CBF sobre o local e o horário do Clássico Grenal. O Grêmio indicou o estádio Couto Pereira, tá? E automaticamente
a CBF aceitou a mudança de horário e de data do jogo contra o Internacional. O jogo marcado para o dia 23 foi para o dia 22, como já falávamos aqui, e com uma alteração de horário. O duelo ocorrerá às 6h30 da tarde em Curitiba, então você, torcedor do Grêmio, que tem interesse de acompanhar o clássico, já comece a se programar. 6h30 da tarde do sábado que vem, tá? Lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira, o jogo entre Grêmio e Internacional, o clássico Grenal da primeira parte do Campeonato Brasileiro do primeiro turno da competição. E sobre um esclarecimento importante, esta foto que aparece aí, tá? Essa imagem que foi feita pela Rádio Imortal depois do jogo entre Grêmio e Flamengo, onde Marcos Braz aparece conversando sozinho, sem ninguém do Grêmio por perto, com o Natan Fernandes, tá? Ela gerou uma revolta muito grande dos torcedores e a curiosidade de saber se o Flamengo não estava aliciando o Natan Fernandes. E o Calhau Dornelles tem um detalhe importante. O Natan quase foi para o Flamengo. No início de 2023, o Flamengo tentou a contratação do Natan. Ele tinha uma multa baixa ainda com o Grêmio, cerca de 11 milhões de reais. E cientes da capacidade do atleta, o Flamengo tentou investir na contratação e naquele momento se construiu uma relação entre o Marcos Braz com o Natan. Eles se conheceram. Essa conversa aí é reflexo disso. Mas também é o desejo do Flamengo, é o interesse do Flamengo em manter o garoto no radar. Não tinha ninguém do Grêmio por perto e é importante a gente dizer aqui, né, que esses contatos dos clubes por reforços, eles iniciam normalmente nesses ambientes de jogo. O Grêmio, por exemplo, já fez diversas vezes, vocês vão lembrar o ano passado, o Renato na orelha do Edenilson, o Ferreira no Morumbi na temporada de 2023 também teve uma conversinha ao pé da orelha com jogadores e com dirigentes do São Paulo, essas coisas acontecem. Mas é importante só a gente contextualizar aí que eles já se conheciam e aproveitaram para bater um papo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.